Então, podemos já iniciar agora a nossa reunião da Conitec para discussão aqui do Comitê de PCDT. Então, o primeiro item de pauta agora à tarde é a apreciação inicial da atualização do PCDT de angioedema hereditário associada à deficiência de inibidor de C1 esterase. A gente vai ter um contexto aqui pela técnica Kleber e depois a doutora Nete vai seguir com a apresentação. Então, passo a palavra para a Kleber, por favor. Olá, boa tarde. Eu peço desculpa que eu estou sem câmera aqui no Ministério da Saúde, mas vou apresentar aqui para vocês. Só um segundo que eu estou tentando compartilhar. Vocês conseguem ver em tela cheia? Sim, tudo Sim, certinho. sim. Então, boa tarde. Iniciando a apresentação da proposta de atualização do PCDT de angioedema hereditário associado à deficiência de inibidor de C1 esterase. Eu me chamo Clébia e sou técnica do DGITS. Declaro não possuir conflito de interesse com a matéria. Houve, então, uma solicitação para atualização do protocolo clínico e diretriz terapêutica do angioedema associado à deficiência de C1 esterase, C1-INH, conforme portaria SAS do Ministério da Saúde, de 12 de julho de 2016. Na atualização desse protocolo, viu-se a necessidade de atualizar também o texto, então eu chamo a atenção que agora o título passa, desculpa, a se chamar PCDT do angioedema hereditário associado à deficiência de inibidor de C1 esterase. O título anterior, como podem ver, não havia menção ao inibidor, que é de fato o que está deficiente nessa doença. O demandante é a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação e do Complexo Econômico Industrial da Saúde, SECTIX, e a origem da demanda é o atendimento ao anexo 16 da Portaria de Consolidação do Ministério da Saúde, número 1 de setembro de 2017, que dispõe sobre o processo administrativo de incorporação de tecnologias em ensaios no Sistema Único de Saúde, e versa também sobre o processo, então, de atualização de protocolos clínicos. Essa demanda de atualização ela foi encaminhada para o grupo elaborador do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, o HCPA. Para a atualização do documento, realizaram-se duas reuniões. Primeiro, a reunião de pré-escopo, ocorrida em 12 de maio de 2022, e a reunião de escopo, que ocorreu em 6 de junho de 2022. Essa reunião contou com a participação de especialistas na área, com metodologistas do HCPA, representantes de sociedades médicas, de também associação de paciente e do Ministério da Saúde, representado pelos departamentos do DGITS, DAF e da ET, DGITS e DAF da SECTIX e da ET da SAIS. Durante a reunião de escopo, então, discutiu-se os principais pontos de atualização do protocolo vigente, dentre eles o título, como eu mencionei anteriormente, a importância de dar apoio emocional e aconselhamento genético para os indivíduos acometidos por essa doença. Também discutiu-se um pouco sobre os procedimentos diagnósticos, eventos adversos e contraindicações dos medicamentos até então preconizados. Durante também essa reunião de escopo, identificou-se a necessidade de avaliação de novas tecnologias em saúde endereçadas para a doença. Essas questões, então, de perguntas, de pesquisa, foram submetidas ao rito da Conitec para apreciação e, conforme recomendação do Ministério da Saúde, foi incorporado nesse contexto o inibidor de C1 esterase derivado do plasma humano para tratamento de crises de angioedema hereditário tipo 1 e 2, condicionado ao uso restrito hospitalar. Foi incorporado também ao SUS o acetato de catibanto para o tratamento de crises de angioedema hereditários tipos 1 e 2, condicionado também ao uso restrito hospitalar. E, conforme recomendação da Conitec, o Ministério acatou a recomendação de não incorporar ao SUS o inibidor de C1 esterase derivado de plasma de uso subcutâneo para profilaxia de crises de angioedema hereditário. E eu passo então a palavra agora. Desculpa, antes, conforme essas decisões, né, a proposta preliminar desse protocolo, ela foi submetida à 100ª
17ª reunião de subcomissão técnica de avaliação de PCDT, que ocorreu em 23 de julho de 2024. Participaram dessa reunião representantes da Sequitix, da SAIS e da SVSA, que decidiram, então, encaminhar a matéria para apreciação aqui do Comitê de PCDT na Conitec. E a proposta em si do documento vai ser apresentada pela representante do grupo elaborador. Doutora Nete, a senhora está com o microfone desligado. Desculpe, eu pensei que eu não pudesse ativar sozinha. Bom, boa tarde a todos. Eu agradeço aí a oportunidade e estou falando em nome de todos. Eu sou uma das consultoras. Meu nome é Anete Sevisiovic Gruma. Eu trabalho no Centro Universitário da FMABC e aqui eu apresento meus conflitos de interesse na minha atividade. Eu posso trocar os slides ou eu tenho que pedir, não? Para trocar, por favor, o próximo. Então, o objetivo desse PCDT foi abordar o angedema hereditário e estabelecer os procedimentos diagnósticos, clínico, laboratorial, genético e diferencial e o tratamento profilático e das crises dentro do contexto de aprovação e da Conitec prévia, como foi apresentado. E nós vamos também comentar um pouco o monitoramento dos indivíduos com angedema hereditário. O próximo, por favor. Então, para introduzir alguns dados sobre a doença, o angedema hereditário em foco é aquele que tem deficiência de inibidor de C1. Ele tem uma frequência estimada de 1 para 50 mil a 1 para 100 mil, mais próximo de 1 para 100 mil, perto da literatura e dos países que estudaram essa prevalência. E ele tem dois tipos, o tipo 1 e o tipo 2, e isso vai ser importante em relação ao diagnóstico. O tipo 1 premia, vamos dizer, 85% dos pacientes, que é associado ao déficit do inibidor de C1, portanto, uma dosagem do inibidor de C1 permite esse diagnóstico, ele vai estar entre 5% e 30% do normal. Já o funcional, ele tem uma frequência menor, de 15%, porém, é uma proteína anômala, portanto, ela deve ser avaliado o aspecto funcional dessa proteína. Então, exige uma outra abordagem. O próximo, por favor. Então, é uma herança autossômica dominante, como foi dito, isso é também abordado pelo PCDT, no sentido de pensar no aconselhamento genético, porque os pais têm 50% de probabilidade de ter os filhos com a mutação do SERPING1, já foram descritas mais de 800 tipos de mutações, mas 25% desses pacientes não têm história familiar, portanto, esse diagnóstico, nós podemos ter as mutações de novo. O próximo, por favor. Mais de 50% dos pacientes podem ter crises incapacitantes. Isso é importante porque as crises elas têm um curso de 5 a 7 dias e passada essa crise, quer dizer, superado todas as manifestações clínicas que se caracterizam pelo edema subcutâneo, acometendo extremidades, face, genitais, ou então crises de dor abdominal intensa que lembram, inclusive, um abdômen agudo. Muitos desses pacientes já passaram por cirurgias desnecessárias por conta desse edema, e o que a gente mais teme, que é o edema de glote, que pode acontecer nesses pacientes nas crises. Essas são as principais características. Esses pacientes podem ter alteração urinária, retenção urinária, cefaleia e outras manifestações. Mas a pele, o subcutâneo, o abdômen e a glote, a parte de vias aéreas superiores, são as mais atingidas e de maior risco. Por que eu estou salientando esse aspecto? Porque fora das crises, esse indivíduo é normal. Esse paciente não tem uma sequela neurológica se ele for tratado adequadamente. E não morre, né? 30% a 40% desses pacientes podem morrer por essas intercorrências.
40% apresentarão edema de laringe. Então, mesmo que esse paciente não tenha tido um quadro ainda muito grave, em algum momento da vida ele vai apresentar esse quadro de obstrução alta. O próximo, por favor. Ele está na classificação do CID-10 como defeito do sistema complemento, não há uma denominação específica. O próximo. Em relação ao diagnóstico, como eu havia falado, há dois tipos, mas a gente utiliza um critério de diagnóstico um pouco diferente das guias internacionais, onde eles têm fácil acesso a todos os exames. Então, uma triagem inicial talvez fosse por realizar a dosagem de C4, que vai estar abaixo em 95% dos casos, mas aqui, como mostra a figura, a gente vê que alguns pacientes podem apresentar o quadro normal e o valor normal, e nós temos que repetir no momento de crise. Se nós pensarmos em um angedema hereditário com deficiência do inibidor quantitativa, eu acho que eu não posso apontar aqui, por isso que eu vou tentar guiá-los. Então, o C4 baixo, aí nós passamos à dosagem do inibidor de C1 quantitativa. Se ele tiver normal e ainda houver aquela suspeita de ser ainda um defeito de angedema hereditário, nós temos que passar o outro exame, que é o exame funcional. Então, se já começarmos da linha C4 baixo, inibidor de C1 quantitativo baixo, chegamos ao diagnóstico de deficiência de inibidor de C1. Se esse defeito for funcional, a gente tem que passar para aquela linha de cima, onde, não a superior, mais superior, mas esta linha aqui, onde diz o inibidor de C1 funcional, baixo, e nós teremos o angedema hereditário tipo 2. E nós temos isso no texto, o diagnóstico diferencial com o angedema adquirido, tá? Que a gente teria que fazer um outro exame, ou a situação que não está incluída nesse PCDT, que é o angedema hereditário com inibidor de C1 normal. Eu espero que vocês tenham seguido, porque é uma figura que tem uma linha. E é importante, na nossa prática, seguir. Se esses pacientes fazem tratamento, por exemplo, para hipertensão com o inibidor da ECA ou para diabetes com gliptinas, porque são drogas que podem ativar o mesmo mecanismo, vamos dizer assim, não controlar o acúmulo de bradicinina e levar ao edema. E buscar, inclusive, o diagnóstico genético, que acaba sendo uma exceção nesses pacientes com deficiência de inibidor de C1, que são os casos difíceis. O próximo. Então, os critérios de inclusão que foram descritos e que estão no PCDT são que todos os indivíduos que apresentarem diagnóstico confirmado de angedema por deficiência de inibidor de C1, para a profilaxia de longo prazo, eles continuarão com acesso do danazol. Esse danazol, por ser um andrógeno, vai ser utilizado após a fase da puberdade. Para o uso do inibidor de C1 esterase derivado de plasma humana, na verdade já foi comentado, ele deve ser sintomático, isto é, está na crise, e o uso é restrito hospitalar. E nós temos também a opção do acetato de catibanto, também um paciente sintomático em crise, e ele é liberado acima dos 2 anos de idade, também os dois foram aprovados para uso hospitalar. O próximo. Em relação aos critérios de inclusão, nós temos os critérios para o danazol, então nós temos aqueles critérios, vamos dizer, genéricos de medicação em situação de hipersensibilidade, intolerância ou contraindicação ao medicamento, eles serão excluídos, obviamente. Para o danazol especificamente, nós temos uma lista de exclusão, que é sangramento vaginal normal, né, ainda não diagnosticado, problema hepático, renal, cardíaco, gravidez, lactação, porfiria, tumores dependentes de androgênio, trombose ou doença tromboembólica, e eventos associados, e um outro aspecto é a associação com a simvastatina, que já mostrou problemas graves. Em questão do icatibant, serão excluídas as gestantes, porque ele não está liberado para esse fim. O próximo.
Então, um tratamento que também é abordado, nós teremos o tratamento não medicamentoso, o tratamento profilático a longo prazo, o profilático a curto prazo, e os tratamentos das crises, e aqui novamente restrito à área hospitalar. Próximo. Obrigado. Tratamento profilático manteve o danazol. O que nós atualizamos foi a dose, porque a dose máxima preconizada agora é de 200 miligramas ao dia. Então, a dose é de 100 a 200 miligramas ao dia por via oral. A curto prazo, o danazol também pode ser utilizado. Então, naquela lista de tratamento, seria tratamento profilático a curto prazo. Um paciente que vai fazer procedimentos de alto risco, como endoscopia, extração dentária, enfim, procedimentos que podem desencadear a crise. Então, aqui nós temos a dose do danazol, que será utilizada 5 a 7 dias antes e 2 a 3 dias depois. E veja que aqui a gente pode até utilizar a dose mais alta, porque é um muito curto prazo de aplicação. O plasma fresco também pode ser usado. Essa dosagem foi estabelecida, embora a gente não tenha ainda algum dado de bula ou prescrição usual. O próximo, por favor. E em relação ao tratamento das crises, nós temos o acetato de catibanto para crianças acima de 2 anos, e eu acho que até por redução do tempo, para não ficar me prolongando, eu vou só citar que a gente tem a dose de adulto, nós temos a dose de criança, essa dose pode ser repetida após 6 horas e depois após 24 horas, uma outra dose, não excedendo essas 3 doses neste momento de crise. Porque ele, assim, na verdade, 90% atua na primeira dose. O próximo, por favor. Aqui é a tabela onde a gente estabelece a dose de prescrição para crianças acima de 2 anos. Então, a seringa ela vem com 30 miligramas e nós temos a dose estabelecida para cada peso na faixa etária pediátrica. O próximo. Em relação ao inibidor de C1 esterase, ele tem ele tem um frasco de 500 unidades, a dose preconizada é de 20 unidades por quilo, por via endovenosa durante a crise, e assim, a repetição pode ser feita, mas em geral a reposição do inibidor de C1 já auxilia bastante também na melhora da crise. O próximo. Então, quais são os benefícios esperados em a monitorização? Benefício esperado, redução do número e da gravidade das crises, com um tratamento profilático, melhora ao aplicar os instrumentos de avaliação, então todas as guias internacionais agora se baseiam na avaliação de qualidade de vida, score de atividade da doença e testes de controle de angioedema hereditário, então isso é feito de rotina. Em uso do danazol, a monitorização, até pelos efeitos colaterais citados anteriormente, inclui alguns exames, uma lista de exames, um hematócrito, hemoglobina, função hepática, colesterol, porque atua nessa área, triglicérides e exame de urina a cada 6 meses. E anualmente, o ultrassom de abdômen pelo risco de desenvolver hepatoma e hepatocarcinoma. O próximo, por favor. Em relação à gestão e controle, os pacientes com suspeita devem ser encaminhados preferencialmente a um serviço especializado de referência em doenças raras, por adequação até de atendimento e, sempre que possível, por uma equipe multiprofissional. E o tratamento das crises com o uso de medicamentos, agora disponíveis e incorporados, devem ser realizados em ambiente hospitalar. Próximo. Era isso que eu queria comentar sobre o nosso PCDT. Dentro do possível, nós atualizamos a literatura vigente. Obrigada. Obrigada, doutora Nete, obrigada, Clébia, também, pelas apresentações. Então, eu abro se alguém, algum membro do comitê, ou enfim, quer fazer algum comentário ou tem alguma dúvida em relação a essa proposta de atualização. Doutora Nete, por favor. Não, eu só queria fazer um comentário, principalmente da história do uso hospitalar.
eu queria que vocês registrassem o seguinte: um paciente, nós temos um número de hospitais, e eu tive o cuidado de ver hospitais públicos, etc., que a maioria deles, muitos dos hospitais escola, eles têm porta fechada. E isso dificulta o acesso do paciente ao tratamento. Então, eu gostaria que vocês pensassem no que vai ser classificado como uso hospitalar, porque, por exemplo, nós temos as UPAs que trabalham 24 horas com pessoal com capacidade de infusão, etc., e se isso não facilitaria estar próximo do paciente, quer dizer, a medicação ainda seria um uso hospitalar, diremos, na estrutura, mas que, pelo menos na região que eu trabalho, quase todos os hospitais têm porta fechada. Então, esse é um comentário que eu queria falar sobre o uso hospitalar. Obrigada. Doutora Solange? Boa tarde a todos. Então, sou Solange Vale, do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em relação ao uso hospitalar restrito, eu também queria acrescentar que, por exemplo, no estado aqui do Rio de Janeiro, onde nós somos uma referência no estado, nós temos diversos pacientes que não são da capital. Eles são pacientes que são de áreas periféricas, como região dos lagos, assim como também da região serrana. Então, esses pacientes não têm acesso a um hospital. Então, eu acho que a gente deveria repensar ou fazer uma estratégia, principalmente nos pacientes que moram distante dos centros de referência. Mais algum comentário ou dúvida em relação ao PCDT? Para responder também a doutora Nete e a doutora Solange, a gente não tem como nesse comitê revisitar a recomendação do Comitê de Medicamentos, né? Mas a gente sabe que vai ter uma área técnica do Ministério que cuida disso e que vai ter, né, toda essa responsabilidade por implementar. E a gente já está, né, em discussão com eles justamente as maneiras de facilitar essa implementação, né? Não somos nós que fazemos, mas a gente pode auxiliá-los uma vez que o PCDT passa pela gente. Então, eu não tenho como responder para as senhoras, né? Acho que vai ficar gravado, mas talvez, quem sabe, na nossa próxima apreciação, na apreciação final pós-consulta pública, acho que isso é um ponto que provavelmente surgirá na consulta pública também, a gente já tem algumas respostas para informá-los. Por favor, doutora Nete. Tá com o microfone fechado. Eu falo por mim e pela Solange, na verdade. Nós participamos do PCDT, nós tivemos um progresso muito grande, agradeço muito a equipe que trabalhou com a gente, é uma equipe fantástica, assim, nós aprendemos muito, mas eu gostaria aqui deixar um pedido de que esse PCDT fosse revisado dentro do prazo, assim, mínimo, quando a gente tiver disponível mais medicações de profilaxia, porque pelo que eu apresentei, vocês veem que a gente ainda continua tendo uma lista muito grande de exclusão. Então, eu não quero me delongar, eu sei que o foco agora é discutir o PCDT e nem é para ficar discutindo outras coisas, mas só queria deixar isso registrado. Muito obrigado, viu, a todos. Obrigada, doutora Solange. Então, assim, como a Nete falou, acho que é uma fala nossa em conjunto, que trabalhamos aí em conjunto e foi muito bom, mas chamar a atenção que a gente vai ficar com uma demanda ainda não atendida. No próprio PCDT, né, que foi elaborado, nós vamos ter o danazol, que está contraindicado tanto na gestante e quanto na criança, então nós não vamos ter uma opção de tratamento para esses dois grupos. Então, é isso que eu e a Nete também gostaríamos de registrar, da necessidade que ainda ficou não atendida. Ok. Então, eu pergunto aos membros do comitê se alguém tem mais alguma dúvida ou comentário, se a gente pode seguir, então, com esse documento para encaminhamento à consulta pública. Ok, então, por Sim, favor, e a Cristina.
Boa tarde, doutora Nete, doutora Solange. Eu sou Cristina Sete, represento o Conasems. Eu quero só fazer o registro de agradecimento, inclusive por essas últimas falas das senhoras. Parabéns e obrigada. Obrigada, Cristina. Então, acho que teve a manifestação do CFM e do CNS aqui no chat. Então, a gente segue com esse documento para consulta pública e a gente aguarda, então, as contribuições que virão. Então, obrigada, doutora Nete, obrigada, doutora Solange também. E a gente segue, então, para a nossa próxima pauta, que é a apreciação inicial da atualização do PCDT de mucopolissacaridose tipo 2. A gente vai ter uma apresentação da Thais, aqui técnica do DEGITS, na sequência do doutor André, do NATS, do HCPA. Então, por favor, Thais. Boa tarde, me ouvem? Sim? Ouvimos. Sou Thais, técnica do DEGITS, então eu vou trazer aqui a proposta, né, de atualização do protocolo clínico e diretrizes terapêuticas da mucopolissacaridose tipo 2. Bom, declaro não possuir conflito de interesse com a matéria, então eu vou trazer o contexto, que trata-se, né, de uma demanda de atualização para cumprir o decreto 7508 de 28 de junho de 2011 e as orientações previstas no artigo 26 sobre a responsabilidade do Ministério da Saúde de atualizar os protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, né? Lembrando que o PCDT vigente da mucopolissacaridose tipo 2 está disposto na portaria conjunta SAIS-SCTI número 16 de 2018. Então, a reunião de escopo, né, que juntou especialistas externos e área técnica do Ministério da Saúde, ocorreu no dia 10 de abril de 2023. A Subcomissão Técnica de Avaliação de PCDT aprovou essa versão inicial no dia 23 de julho de 2024, e cabe pontuar que nessa atualização não foram avaliadas nenhuma tecnologia, seja ela diagnóstica ou terapêutica, porque tanto no monitoramento do horizonte tecnológico, quanto na reunião de escopo, né, junto com os especialistas, não foram identificadas novas tecnologias a serem avaliadas. Então, na realidade, o conteúdo, né, foi atualizado, mas não foram incorporadas tecnologias. Vou passar a palavra para o doutor André. Não sei se ele entrou. Ou a equipe do HCPA. Oi, Bárbara, você está colocando aqui no chat dizendo que ele entrou? Ele não está aqui no lobby, não. Doutor André, boa tarde. O senhor nos ouve? Olá, boa tarde, ouço sim. Tudo bem, gente? Tudo bem. O senhor está com a palavra. A Thaís está projetando aí para o senhor. Perfeito. Muito obrigado. Então, boa tarde oficialmente. Eu vou estar aqui representando o grupo, né, no momento dessa apresentação do PCDT. Então, o objetivo, né, esse protocolo aborda a mucopolissacaridose do tipo 2. Na verdade, a ideia é fazer uma atualização, né, acho que tinha sido comentado antes. A ideia geral, então, é a gente ter os procedimentos diagnósticos, a abordagem terapêutica e também o monitoramento dos pacientes com a MPS2. Por favor. Aqui uma breve introdução, né, só para ficar um pouquinho fácil da gente comentar os pontos seguintes. A mucopolissacaridose do tipo 2, ela está incluída dentro de um grupo, né, maior de condições genéticas, que a gente chama das doenças metabólicas hereditárias, também conhecidas por erros inatos do metabolismo. Ali a gente tem diversas condições, né, centenas delas, e um desses grupos são as mucopolissacaridoses. Ali na imagem a gente consegue ver que existem alguns tipos, né, alguns subtipos de mucopolissacaridose. A que está incluída nesse PCDT que estamos avaliando é, então, a do tipo 2, que também é conhecida por síndrome de Hunter.
Ela tem uma peculiaridade, ela é a única das mucopolissacaridoses que tem um padrão de herança, que é o padrão de herança recessivo ligado ao cromossomo X. Todas as demais têm o padrão de herança autossômico recessivo, né, não ligado ao X. Isso traz uma questão clínica bastante importante, no qual a gente acaba vendo, né, na prática, os pacientes do sexo masculino afetados pela forma completa e dita forma grave da doença, que a gente vai comentar na sequência. A deficiência específica da enzima, né, que é codificada por esse gene, e isso acaba, então, acarretando na condição mucopolissacaridose, ela acaba gerando um acúmulo metabólico de glicosaminoglicanos, né, nos nossos tecidos, nos nossos órgãos, e acaba aumentando, então, também a excreção urinária. A gente tem especificamente os subtipos sulfato de dermatã e sulfato de heparã. São os GAGs, né, os glicosaminoglicanos, que se acumulam nessa condição. Isso é importante para os aspectos laboratoriais que aparecem na sequência. Próximo, por favor. Então, algumas coisas já comentei, né, na introdução. As manifestações clínicas, elas são bastante heterogêneas, né? A gente sabe que tem uma lista, no outro slide vai acabar aparecendo alguns termos, né, que a gente utiliza como manifestações clínicas dessa condição. Elas podem ser classificadas, né, a doença em si ela pode ser classificada desde uma forma grave até uma forma atenuada, existe um espectro. Tem manifestações clínicas que são um pouco mais comuns, né, compartilhadas por praticamente todos os pacientes, como faces típica, as questões das vias aéreas, tanto superiores quanto inferiores, as questões cardíacas, né, envolvendo especialmente a parte das válvulas cardíacas, a hepatoesplenomegalia, né, então o aumento desses órgãos sólidos abdominais, hérnias, e as questões neurológicas, né, envolvendo desde questões comportamentais, como irritabilidade, até questões de apneia obstrutiva do sono, eventualmente hidrocefalia e mesmo crises convulsivas. Então, a gente tem ali, né, uma série de achados. Essa é uma condição clínica progressiva, né? Então a gente sabe que ela pode ter sintomas progressivamente piorando, né? Como história natural da doença. E na forma grave, a gente tem essas manifestações se iniciando até os 2 anos de idade e progredindo, né? Para a deficiência cognitiva ainda durante a infância e com regressão neurológica que em média ocorre até os 6 anos de idade, como sendo um marco bastante comum e importante da forma grave da doença. Próxima, por favor. Bem, o Código Internacional de Doenças desse PCDT, né, dessa condição, é bastante específico. O E76.1 codifica, né, especificamente a mucopolissacaridose do tipo 2, da qual o PCDT trata. No próximo slide, a gente já começa a falar um pouquinho sobre os aspectos diagnósticos. Então, o diagnóstico, né, da MPS2, da mucopolissacaridose tipo 2, ele inicia por uma suspeita clínica, como estava comentando anteriormente, e ele precisa ser confirmado por marcadores bioquímicos e também testagem genética. A suspeita, acaba ocorrendo, né, principalmente nos indivíduos do sexo masculino, por aquela questão do padrão de herança que eu comentava antes, em que pelo menos um dos seguintes sinais e sintomas que aparecem de forma destacada no PCDT, eles aparecem, né, especialmente combinados, dificilmente a gente vê sintomatologia única nessa condição, e o início tipicamente entre os 18 meses e os 4 anos de idade, isso é o que a literatura nos aponta. Dentre os principais sinais e sintomas, no próximo, por favor, a gente consegue observar essa questão, então, das características faciais sugestivas, né? Isso é um marco, um contexto bastante comum nas doenças lisossômicas em geral, não só na mucopolissacaridose, é o que a gente chama de faces de depósito, né? Que a gente vê o acúmulo desses GAGs ocorrendo nos tecidos faciais de forma bastante evidente e progressiva. Além disso, as infecções respiratórias, né, de via aérea tanto superior quanto inferior, que classicamente são precoces e de repetição. As hérnias podem ocorrer tanto em região inguinal quanto umbilical, né, especialmente se concomitantes. Isso deve chamar a atenção da equipe de saúde para a possibilidade do diagnóstico de mucopolissacaridose. A hepatoesplenomegalia, né, então o aumento desse volume hepático e esplênico, excluído, claro, causas mais frequentes.
Algumas alterações articulares, né, costumam ser bastante típicas, alterações tanto ósseas quanto articulares. O PCDT traz de forma um pouco mais específica, não cabe tudo aqui no slide, né, mas as questões de desostose múltipla, a giba podendo estar presente na coluna, as mãos em garra, são alguns achados típicos. A síndrome do túnel do carpo, especialmente em crianças, também é bastante, né, evidente e comum. Alguns achados oculares, isso é bem importante que a gente destaque, porque tem questões que podem ser bastante evidentes também, assim, é uma avaliação importante, está destacada também no PCDT, papiledema, atrofia óptica, opacificação de córnea podem surgir, e claro, né, estamos falando de uma doença genética, de possível padrão hereditário, então a história familiar compatível, né, especialmente com essa questão do padrão de herança ligado ao X, em que a gente percebe homens da família afetados pelas formas graves e evidentes da doença, e mulheres que, na maioria das vezes, não são afetadas clinicamente, mas que são transmissoras, né, da alteração genética, ou potenciais transmissoras da alteração para os filhos homens. Seguinte, por favor. Do ponto de vista laboratorial, a gente tem aqui, então, três itens, né, a atividade específica da enzima, o gene se chama IDS e a enzima também, né, tem o mesmo nome, o nome completo dessa enzima, como a gente pode ler ali, é iduronato 2-sulfatase. Então, a atividade diminuída ou até mesmo indetectável dessa enzima faz parte do diagnóstico laboratorial. Essa dosagem pode ser feita em fibroblastos, em leucócitos, em sangue em papel filtro e também em plasma, né? Isso está dedicado ali um parágrafo do PCDT para essas formas de análise. Um outro tópico é a análise daqueles glicosaminoglicanos na urina, aqueles GAGs, eles se acumulam, especialmente os que eu comentei antes na introdução, né, o sulfato de dermatã e o sulfato de heparã, então eles estão em níveis aumentados nessa condição, e o teste genético, que nada mais é do que o sequenciamento específico do gene IDS, né, então a análise do gene IDS como sendo também um marcador laboratorial importante. Seguinte, por favor. Essa questão da associação genótipo-fenótipo é algo que nas condições genéticas a gente sempre descreve, né? A gente já tinha isso descrito, mas a gente, nessa atualização, adicionou um trecho importante, né? Como pode ser observado aí no slide, falando um pouquinho sobre as variantes, né? No gene IDS, que podem ter influência, sim, significativa na estrutura específica da proteína. A proteína nada mais é do que a enzima, né? IDS, resultando desde perda dessa atividade enzimática até uma produção zero, né, ou indetectável dessa enzima. Então, essa correlação entre o que a gente observa como variantes no gene, a consequência que isso traz para a proteína, acaba, sim, repercutindo no fenótipo, desde mais leve até mais grave. Isso, então, é o que a gente chama de associação ou correlação genótipo-fenótipo. Então, isso foi incluído e referenciado agora na atualização do PCDT. Seguinte, por favor. A gente tem como agora essa parte importante, né, do PCDT, os critérios de elegibilidade, então vão aparecer primeiro os de inclusão e na sequência os de exclusão, como critérios de inclusão, né? Então todos os pacientes que apresentarem pelo menos um daqueles sinais ou sintomas que a gente viu anteriormente, com a confirmação do diagnóstico, né, que pode ser então pela avaliação da atividade da enzima, menor do que 10% do limite inferior dos valores de referência. Aqui cabe esse pequeno parêntese, né, da questão de que os valores de referência eles podem eventualmente variar de laboratório para laboratório, por isso é sempre importante a gente ter como princípio norteador a questão do 10% do limite inferior do valor especificado de referência. E junto a gente precisa, né, da atividade normal de pelo menos outra sulfatase. Então aqui a gente destaca que não é ou, é e, né? Então a atividade da enzima IDS abaixo de 10% e atividade normal de outra sulfatase que deve ser medida naquela mesma amostra. Isso é bastante importante para que a gente possa excluir uma outra condição genética que é a deficiência de múltiplas sulfatases. Então eu preciso garantir que o meu paciente tem a diminuição da IDS e as demais normalizadas. Junto, então, a gente também deve fazer a medida dos GAGs urinários, né? Então, vai ter esse aumento dos GAGs urinários, além da diminuição da enzima específica. Ou,
a presença da variante, né, da testagem genética com a presença da variante patogênica no gene IDS. Então, aqui sim a gente tem ou, né, como parte. Obrigado. Ainda como critérios de inclusão, a gente colocou a questão da terapia de reposição enzimática, né, que vai aparecer como parte do tratamento. Então, a idursulfase alfa, que é o nome dessa reposição enzimática específica. Então, o paciente deve apresentar, né, logicamente, o diagnóstico confirmado da MPS II e não apresentar a regressão neurológica para estar incluído na TRE. E como parte do tratamento dessa condição, existe também a possibilidade do transplante de células tronco hematopoéticas, e aqui, para que o paciente seja incluído, ele deve apresentar de igual forma o diagnóstico da MPS II e aí observar as regras específicas estabelecidas, né, pelo Sistema Nacional de Transplantes, para o qual também há um PCDT especificado, mas que é referenciado a todo momento nos tópicos nesse PCDT. Agora, falando um pouquinho dos critérios de exclusão, né, para a terapia de reposição enzimática, os critérios que ficaram como de exclusão é a regressão neurológica, né, e aí de forma bastante especificada ali com a perda de marcos do desenvolvimento, confirmados por avaliação formal com o especialista da área da neurologia. Além disso, critérios de exclusão também vão incluir uma condição médica irreversível ou outra, né, que implique em sobrevida menor que 6 meses desse paciente com MPS II, e no caso do paciente ser maior de idade e, após informado sobre todos os potenciais riscos e benefícios, optar, né, pela recusa do tratamento. Já os critérios de exclusão para o transplante de células tronco hematopoéticas inclui apenas a questão dos pacientes homozigotos, portadores de mutações patogênicas num outro gene, que é o gene IDUA, e que confere o risco para a condição mucopolissacaridose do tipo 1. Como a gente sabe que isso pode acontecer, então, os portadores dessa outra condição são excluídos, né, como doadores. Por favor, o próximo. A questão do histórico de falha de adesão, né, desde que previamente inseridos em programa específico para melhora de adesão, isso é como está hoje no PCDT vigente, né, então o PCDT vigente prevê esse critério, mas depois de uma discussão, né, desde o momento do pré-escopo e do escopo dessa atualização, optou-se para que essa falha de adesão fosse considerada como critério de interrupção, mas não como critério de exclusão, como no atual PCDT a gente vê descrito. Bom, aqui rapidamente falando, né, vou tentar não me deter tanto nesse slide, eu sei que a gente tem o tempo ali controlado, então as questões de gestação, lactação e fertilidade, que a gente sabe que são questões bem específicas, né, para o uso da terapia de reposição enzimática, então existe todo um parágrafo construído dentro do PCDT, né, afirmando essa questão de que ele não é recomendado, né, durante a gestação. Em geral, a gente não costuma ver tanto isso na prática clínica, porque, como eu comentei antes, as formas graves dessa doença em específico são no sexo masculino, né? E a literatura também não traz nada especificado a respeito da fertilidade e reprodutibilidade em modelos animais. Próximo, por favor. Bom, aqui a gente não tem, né, o tempo para ler, é claro, de forma cuidadosa, cada um desses itens que está aí descrito, mas a gente optou por apresentar. Esse é o quadro 1 que consta na atualização do PCDT e que demonstra as principais manifestações clínicas da mucopolissacaridose do tipo 2, com as suas respectivas alternativas terapêuticas, ou de suporte, ou alternativas sintomáticas, para cada um dos sistemas, né, que podem estar afetados. A gente percebe aí que é uma gama bastante grande, né, de sinais e sintomas. O PCDT se dedica a ter um tópico, né, e alguns parágrafos sobre cada um desses itens nessa ordem que os senhores conseguem ver descritos aí nesse quadro resumo. Seguinte, por favor. Dentro da abordagem terapêutica, além dessas questões todas que estavam resumidas no quadro, a gente tem o tratamento cirúrgico, né? Então o PCDT também destaca isso como um item específico e traz parágrafos, né, bastante cuidadosos a respeito dos principais procedimentos cirúrgicos que costumam ser encontrados nesses indivíduos. Então vão incluir procedimentos de vias aéreas superiores, como a adenoide, amidalectomia, os procedimentos relacionados à, né, via auditiva, tipo tubos de ventilação, miringotomia,
Os procedimentos neurocirúrgicos, que podem ser bastante comuns, especialmente pensando em hidrocefalia, compressão medular e síndrome do túnel do carpo. E, por fim, desse tópico, os procedimentos anestésicos. É um cuidado bastante importante clínico que a gente tem que ter com a avaliação e o risco anestésico nesses pacientes. O PCDT também traz como item 3 da abordagem terapêutica o próprio transplante de células-tronco hematopoéticas, que eu comentava antes, e aí vai referenciando também o PCDT específico desse tópico, né? Então, também não vou me deter aqui nesse momento. E o item 4, né, e último item da abordagem terapêutica, a gente tem propriamente dito a terapia medicamentosa, com a terapia de reposição enzimática específica, com a idursulfase alfa. Aqui sim a gente aponta como algumas questões importantes que foram trazidas nessa atualização. Então, a dose, né, claro, ela se mantém como já estava no PCDT vigente, de 0,5 mg por quilo de peso corporal, administrado uma vez por semana de forma intravenosa, né? Então, essa é a forma de administração da terapia de reposição enzimática. Mas no próximo slide, por favor, a gente consegue ver algumas questões de inserção na atualização do PCDT, como, por exemplo, essa inserção do trecho que comenta sobre a possibilidade de que, inicialmente, a terapia de reposição enzimática ela deve ser em ambiente hospitalar ou ambulatorial, sob a vigilância, né, de um médico ou profissional de saúde em ambiente que tenha a infraestrutura apropriada, mas as infusões domiciliares podem eventualmente ser consideradas após 6 meses, né, no mínimo, de tratamento, caso não tenham ocorrido intercorrências. Então, a gente sabe que isso, de certa forma, já é uma prática em muitos centros, e o PCDT, né, traz agora, então, esse trecho como uma atualização. O seguinte, por favor. Também nós optamos por inserir um parágrafo sobre as evidências que já estejam disponíveis, não são muitas, mas existem, acerca do uso quinzenal desse medicamento, dessa terapia de reposição enzimática. Ele ainda é considerado um uso off-label, né, como a gente chama, então ele não está recomendado pelo protocolo, mas o PCDT atual traz, então, um parágrafo sobre isso e sobre evidências que já tenham a respeito desse assunto. Então, esse também é uma inserção foi bastante discutida. E os critérios de interrupção, que eu antes comentei brevemente, o que ficou então como critérios de interrupção na atualização do PCDT, o desenvolvimento da regressão neurológica, né, com perdas específicas de funções adquiridas, a ausência de benefício clínico depois de 1 ano de infusões realizadas, a falta de adesão ao tratamento, a hipersensibilidade ou reação adversa grave, desenvolvimento de condição irreversível, né, que acaba implicando morte iminente para o nosso paciente, e aqueles pacientes maiores de 18 anos que optem, né, de forma consciente pela interrupção. Lembrando que esse slide está falando de critérios de interrupção, né, e não mais exclusão, que nem a gente comentou antes. Seguinte, por favor. Aqui a gente já está se encaminhando para o fim, né, uma das partes finais desse PCDT é esse apêndice que a gente considera bastante importante também, que ele traz o programa mínimo de avaliações para o segmento clínico dos pacientes com mucopolissacaridose tipo 2, lembrando, sejam eles sob terapia de reposição enzimática ou não, né, então esse quadro ele não é exclusivo para quem está em terapia específica. A gente sinalizou ali com um quadradinho vermelho para os senhores poderem observar que uma das mudanças que tinha sido discutidas nas reuniões e que foram incorporadas nessa atualização é a migração da dosagem de GAGs urinários, né, de glicosaminoglicanos, que anteriormente estava como a cada 6 meses e agora passa, então, a ser a cada 12 meses, né? E ali vocês podem observar outras avaliações, desde avaliações gerais até avaliações específicas, como neurológicas, oftalmológicas e funcionais, né? Algumas apenas na avaliação inicial e depois sob demanda da equipe assistente, e outras recomendadas ou a cada 6 meses ou a cada 12 meses, dependendo, então, da avaliação. Por favor, o seguinte. Aqui a questão de gestão e controle, né? Então, trazendo os aspectos dos serviços especializados, né? Os serviços de referência em doenças raras, todas as atualizações de PCDTs, né? Das doenças raras e doenças genéticas têm trazido, então, agora, essa questão bem especificada, é uma demanda, né? Também das nossas reuniões. Então, a questão de ser sob a vigilância, né? De um médico ou outro profissional de saúde devido ao risco durante as infusões, isso também acho que acaba fazendo parte, ali já tinha tópicos semelhantes no PCDT vigente,
alguns se mantiveram e outros foram incluídos, especialmente o das políticas de doenças raras. E o tópico próximo aqui, acho que só para demonstrar, né, e facilitar um pouco o nosso entendimento, esse PCDT atualizado traz um fluxograma, né, que inclui tanto a parte do diagnóstico quanto a parte de tratamento, para facilitar um pouco aos profissionais de saúde como visualizar, né, esses aspectos todos que a gente discutiu nos slides anteriores. Então, depois a gente também pode ficar à disposição se alguém quiser, né, alguma pergunta ou algo específico desse fluxograma. Seguinte, por favor. Só para, né, relatar ali, a gente tem alguns apêndices que a gente considera bastante importantes, né, nesse PCDT. Um apêndice traz a metodologia de busca e avaliação da literatura, foi utilizado para a conclusão dessa etapa. O programa mínimo de avaliações, que é o que eu apresentei há 2 slides atrás, e o histórico de alterações do protocolo, né, que isso também é bem importante para a gente entender o que foi inserido e como essa atualização do PCDT procedeu desde as reuniões até o momento de agora e os próximos que virão. Acho que era isso, assim, concluo. Peço desculpas pela rapidez da fala, né, mas eu acho que isso é importante para que a gente tenha tempo também para discutir, mas agradeço, né, a oportunidade de falar e de apresentar e fico à disposição se houver alguma dúvida ou algo que, né, a equipe queira nos trazer. Obrigada. Obrigada, doutora André. Obrigada, Thaís, também, pelas apresentações. Então, eu pergunto aqui se os membros do comitê têm alguma dúvida ou algum comentário a fazer sobre a atualização desse PCDT. Então, estão todos, então a gente pode seguir com ele para, então, aprovação para envio, disponibilização, perdão, em consulta pública. Alguém se opõe? Então, ok. Então, obrigada, doutora André, obrigada, Thaís, novamente. Então, a gente segue para a nossa próxima pauta, que é a atualização do PCDT de diabetes insípido, perdão. Então, a gente vai ter uma apresentação de contexto pela técnica Cíntia e depois a Aline, do NAS da Cochrane Brasil, vai seguir com a apresentação. Então, por favor, Cíntia. Boa tarde. Vou colocar a apresentação aqui. Conseguem enxergar já? Na apresentação? Sim. Agora Sim. sim, Cíntia. Ótimo, obrigada. Então, eu vou trazer aqui sobre o protocolo e diretrizes clínicas e terapêuticas do diabetes insípido. Declaro que os autores, né, dessa elaboração não possuem conflito de interesse. O contexto: a origem da demanda é em atendimento ao Decreto 7508, de 28 de junho de 2011, e o PCDT vigente, que foi atualizado, é a Portaria Conjunta SAS-ESCTI do Ministério número 10 de 2018. O grupo elaborador Renates Cochrane e a reunião de escopo ocorreu no dia 21 de julho de 2023, via Teams, com os seguintes participantes: especialistas, representantes da SCTIX, metodologista do grupo elaborador e do Hospital Moinhos de Vento. A apreciação pela Subcomissão Técnica de Avaliação do PCDT ocorreu no dia 23 de julho deste ano e algumas tecnologias, né, foram pesquisadas. As evidências foram revisadas sobre o biomarcador de copeptina e o exame molecular para o diagnóstico diferencial do diabetes insípido. Só que, para a copeptina, os dados foram imprecisos e os estudos apresentavam limitações metodológicas. E já para o exame molecular, não foram encontradas evidências que subsidiassem o uso do teste. Agora, o Nats vai apresentar e vai detalhar mais quais foram as evidências aí atualizadas. Posso continuar, Cíntia? Pode, fica à vontade. Então, tá. Então, muito boa tarde a todos. Eu sou a Aline Rocha, sou coordenadora do NATS da Cochrane e vou dar continuidade, então, na apresentação. Como foi dito, é uma atualização, né, do PCDT do diabetes insípidos. O objetivo desse protocolo é estabelecer os critérios diagnósticos e terapêuticos do DI central e gestacional, o DI renal, que é o AVPR,
não será abordado neste protocolo por se tratar de uma doença decorrente da resistência renal à ação da AVP. Pode passar. Pode passar, sim. Bom, em relação à introdução, nosso texto foi restrito, não tivemos muitas mudanças, nós atualizamos as questões de epidemiologia, então, os assuntos epidemiológicos do DI, eles são escassos, no entanto, há relato de aproximadamente um caso a cada 25 mil pessoas. No Brasil, existem estudos epidemiológicos sobre o DI, e essa condição, ela afeta homens e mulheres igualmente, pode se manifestar em indivíduos de todas as idades. Esse texto ele foi acrescido na introdução do protocolo. Seguinte. O CID se manteve o E23.2, diabetes insípido, não teve alterações. Pode seguir, Cid. Caiu para mim, Marta. Eu acho que a Cíntia está com algum problema, que ela está parando para compartilhar. Cíntia? Desculpa, eu acho que a minha internet falhou. Só um minuto, por favor. Tranquilo. Se você tiver algum problema, eu tenho aqui também, viu, Cíntia? Tá, joia. Se cair de novo, você pode colocar, por favor, tá? Combinado. Obrigada. Imagina. Bom, em questão agora do diagnóstico, né? Dividimos em diagnóstico clínico e diagnóstico laboratorial. No diagnóstico clínico, nós também mantivemos a redação com o acréscimo dessa segunda frase, desse segundo parágrafo, que a gente acrescentou que lactantes e pré-escolares costumam apresentar atraso de aquecimento, vômitos e dificuldades de alimentação, febre de origem indeterminada, letargia, irritabilidade, sede excessiva, diurese abundante, noctúria, enurese noturna, desidratação e distúrbios eletrolíticos. O déficit pondero-estatural ou a desaceleração do crescimento são frequentes em crianças devido ao consumo preferencial de água em detrimento às refeições. Pode passar. Nós também fizemos alteração no modo da apresentação dos dados em relação à poliúria. Então, nós concatenamos na tabela e apresentamos, ao invés do texto escrito, nós criamos a tabela, diferenciando, então, a idade do paciente ao nascimento, até 2 anos e acima de 2 anos, e o volume de diurese referente, então, aí a cada idade do paciente. Nesse caso, só alteramos a tabela mesmo para ficar mais didático a leitura. Pode passar. Agora, para o diagnóstico laboratorial, nós reorganizamos a seção e reescrevemos. Então, nós organizamos o diagnóstico laboratorial em confirmação de poliúria hipotônica, diagnóstico do tipo de síndrome poliúria hipotônica polidípsia e identificação da etiologia subjacente. Então, o texto em si ele foi reestruturado e alocamos nessa divisão das 3 categorias ali. O que nós alteramos no diagnóstico laboratorial, então, foi que antes, no PCDT vigente, o tempo máximo de duração do teste se referia até de 6 horas para crianças com menos de 6 meses, 8 horas para criança entre 6 meses e 2 anos e de 12 horas para crianças com mais de 2 anos. Para adolescentes e adultos, não há limite do tempo máximo. E aí a gente tinha esse desenho dos parâmetros para o teste de restrição hídrica. Nessa atualização, nós alteramos, então, o teste de privação hídrica é de 7 horas e é adequado, então, para diagnosticar o DI sem essa variação aí das idades. E nós fizemos, só volta um pouquinho, nós só fizemos a alteração, então, da figura, colocamos o tempo até os 7 horas e mantivemos aí as variáveis que já tinha. Pode passar. Também no diagnóstico laboratorial nós inserimos esse parágrafo sobre a osmolalidade, então a definição de osmolalidade de osmolaridade, onde osmolalidade é definida como o número de partículas diluídas por quilo de água, e osmolaridade representa o número de solutos por litro de água. Como a osmolaridade é influenciada pela quantidade de água presente nos fluidos, considera-se que o conceito da osmolalidade seja mais preciso.
A osmolaridade normal do fluido extracelular é de 275 a 295 milimols por quilograma. A osmolaridade sérica e urinária são mensuradas laboratorialmente por meio de um osmômetro. Aí nós incluímos as duas fórmulas, tanto da osmolaridade sérica e da osmolaridade urinária. Pode seguir. Nós incluímos o algoritmo diagnóstico, que no PCDT vigente ele não tinha, então nós incluímos todo o passo a passo de como se faz o diagnóstico do diabetes central e do diabetes central como um todo. Pode passar. Nos critérios de inclusão, nós incluímos a definição de poliúria. Então, nesta atualização, os critérios de inclusão ficaram: devem ser incluídos neste protocolo os pacientes com diagnóstico de DI central, considerando os dois critérios a seguir. Poliúria, que é caracterizada por um volume urinário superior a 3 litros, ou mais de 40 mililitros por quilograma, em 24 horas em adolescentes e adultos. Em pediatria, então, nas crianças, a definição de poliúria varia conforme a idade e a superfície corporal do paciente, sendo definida como maior que 150 ml quilo dia ao nascimento, maior que 100 ml quilo dia em paciente até 2 anos de idade e maior que 50 ml quilo dia em pacientes acima de 2 anos. E resposta à administração de desmopressina na vigência de osmolaridade plasmática acima de 295 ml por quilograma, ou sódio plasmático acima de 145. Com o aumento da osmolaridade urinária acima de 15% e osmolaridade urinária acima de 300 ml por quilograma. Pode passar. Nos critérios de exclusão, então, incluímos a palavra resistência, então ficou: devem ser excluídos deste protocolo os pacientes que apresentam resistência, hipersensibilidade ou intolerância à desmopressina. Pode passar. A questão da parte de tratamento, nós dividimos como tratamento não medicamentoso e tratamento medicamentoso. O tratamento não medicamentoso, ele não estava descrito nessa atualização. Nós colocamos, então, o controle da desidratação severa e descrevemos melhor essa parte. Então, para o controle de desidratação severa em pacientes com DI, recomenda-se o uso de soluções hipotônicas, seja por via enteral, como água ou leite, ou intravenosa, como dextrose de 5% em água. A dosagem de infusão intravenosa deve ser ajustada para exceder a produção de urina por hora, visando, então, a correção do déficit total de água no corpo. Considerando a associação entre a desidratação hipernatrêmica e condições com estados hipercoaguláveis, trombose venosa e embolia pulmonar, especialmente em pacientes imobilizados, a administração profilática de heparina e de baixo peso molecular. Heparina de baixo peso molecular subcutânea é vital até que se alcance, então, a ionetremia. Pode passar. Para o tratamento medicamentoso, então, a gente tem a desmopressina, que já era preconizada no protocolo, na solução nasal de 0,1 mg por mililitro ou 100 micrograma por ml. Solução ou spray, ou comprimido de 0,1 e 0,2 mg. Nós adicionamos um trecho relacionado ao tratamento medicamentoso, que é: quando a medicação é utilizada por via oral, a dose da desmopressina é maior em relação ao seu uso por via nasal. No entanto, inexistem evidências sobre a correlação de dose quanto à troca da via de administração utilizada, na literatura, devendo haver a titulação de dose com controle clínico de diurese, de ingesta hídrica e de eletrólitos durante essa transição. Pode passar. Em relação às evidências sobre as tecnologias, então, foram atualizadas as evidências sobre a desmopressina, que é a medicação preconizada nesse protocolo. Não tivemos estudos adicionais. Além dessa pergunta, dessa atualização da desmopressina, considerou-se aí duas dúvidas clínicas que surgiram durante a reunião de escopo. A primeira é sobre o biomarcador da copeptina, quando comparado a outros biomarcadores, que é a concentração de sódio, plasmático, osmolaridade, entre outros. Por exemplo, o teste de restrição hídrica ou avaliação clínica, que são os testes dos biomarcadores hoje disponíveis no SUS, se ele é acurado e seguro para o diagnóstico diferencial do diabetes insípidos. E a outra pergunta clínica
levantada na reunião de escopo foi sobre se o exame molecular, quando comparado aos biomarcadores, concentração de sódio plasmático, osmolalidade, restrição hídrica e até mesmo avaliação clínica, se esse teste de exame molecular ele é acurado e seguro para o diagnóstico diferencial de pacientes com DI, com suspeita de DI e histórico familiar da doença em que outras casas foram afetadas. Pode passar. Então, em resposta a essas duas dúvidas, sobre o uso da copeptina como um biomarcador utilizado no diagnóstico diferencial do DI, os dados, então, como a Cíntia comentou lá no início, eles apresentaram muita imprecisão, causado pelo tamanho amostral pequeno dos estudos e as limitações metodológicas, entre o risco de viés. Além disso, destaca-se a variabilidade entre os valores de ponto de corte da copeptina. Atualmente, não há um ponto de corte bem definido com relevância clínica. Então, o biomarcador não é preconizado neste protocolo, mas as atualizações estão descritas no apêndice, bem como toda a parte metodológica também pode ser acessível. E para a pergunta do teste molecular, não foram encontradas evidências que subsidiassem o uso deste teste como diagnóstico diferencial em pacientes com suspeitas de DI, com histórico familiar da doença, em que outras casas foram afastadas. Pode passar. Em relação ao monitoramento e gestão, nós também não tivemos nenhuma alteração, mantivemos a relação do PCDT vigente. E é isso. Muito obrigada, fico à disposição para eventuais dúvidas. Obrigada, Aline. Obrigada também, Cíntia, pelas apresentações. Então, perdão, gente, a doutora Adriana também está aqui presente, que é uma das especialistas que apoiou o grupo laborador. Então, eu abro a palavra se algum membro do comitê ou se a doutora Adriana gostaria de fazer alguma fala ou tem alguma dúvida em relação à atualização desse PCDT. Então, nenhuma dúvida nem consideração. Então, podemos seguir com o encaminhamento desse PCDT para consulta pública. Alguém se opõe? Sim. Sim. Não. A gente entendeu. Obrigada. Então, pessoal, obrigada ao Nats da Cochrane, obrigada, Aline e Cíntia, mais uma vez. Então, a gente segue com a atualização do PCDT de diabetes insípido para consulta pública. E a gente segue, então, para a nossa penúltima pauta de hoje, que é a apreciação das contribuições de consulta pública o nome é grande, então vou ter que ler, o protocolo de uso de emicizumab para tratamento de indivíduos com hemofilia moderada e grave e inibidores do fator 8 da coagulação sanguínea. O doutor Eric aqui, que está representando a Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados, vai fazer a apresentação para a gente. Então, por favor, doutor Eric, fica à vontade. Boa tarde, pessoal. Mais uma vez, um prazer estar aqui junto com vocês. Vou pedir para a Marta passar para mim. Eu não tenho nenhum conflito de interesse a declarar. Estou apresentando, sou consultor da Coordenação Geral de Sangue e Hemoderivados e estou apresentando a partir dessa posição. Então, o contexto dessa demanda se origina na portaria SECTIS 55/2023, que incorporou o emicizumab para tratamento profilático da hemofilia em pacientes com os inibidores, que são os anticorpos, sem restrição de faixa etária, conforme o protocolo do Ministério. A gente apreciou isso, vocês apreciaram isso na 131ª reunião ordinária da CONITEC, recomendando um encaminhamento à consulta pública. A consulta pública ficou liberada de 15 a 24 de julho de 2024. E aí, pode passar, Marta. Recebeu um total de 467 contribuições, das quais 72% foram de pacientes ou familiares, 17% de profissionais da saúde, 7% de interessados, 0,6% de empresas e 2,5% de organização da sociedade civil, 61% com idade até 39 anos, 70% da região sul e 56% se autodeclararam brancos. Em relação a como ficou sabendo, 63% através de amigos, colegas ou profissionais de trabalho, 14% de entidades de classe, 16% por e-mail ou redes sociais, 2% pelo site da CONITEC, 3% pelo Diário Oficial ou outro e-mail. Junto com essas 467 contribuições, vieram 14 anexos. De uma maneira geral,
a impressão foi positiva, com 85% de muito boa e 13% de boa, dando aí 98,1%. Teve 7 contribuições chamando ela de regular e 2 de muito ruim, 0,42 muito ruim, 57. E aí, no total, no quesito sobre sugestões de necessidade de alterações no PCDT, houve 57 participantes que sugeriram 74 alterações, que foi o foco da nossa principal dessa análise, né? Mais detalhado, vamos dizer assim. Então, a gente leu todas as contribuições, categorizei essas contribuições, levei essas contribuições para o grupo técnico que ajudou na construção do PCDT, e aí algumas alterações foram acolhidas, eu vou mostrar para vocês. Então, se a gente for dividir aí as categorias, né, foram assim, genericamente, dessa maneira. Então, daquelas 74, né, 29 sugestões era para ampliar a indicação para além do que o PCDT tinha sido pedido. 5 eram sugestões relacionadas mais a aspectos internos do funcionamento do centro de tratamento. Houve 8 que pediram, não sei se vocês lembram, mas tem um item que é a reexposição. O paciente que não está com inibidor negativo, o anticorpo dele baixou, ele precisa de ser reexposto ao fator para poder ver se ele tem a resposta anamnésica, justamente para caracterizar como portador ou não. Então, 8 sugestões foram ou para a gente omitir isso, ou então para mudar o padrão dessa reexposição. Houve 4 contribuições que alertaram para um item do PCDT que abria uma possibilidade da medicação ser dispensada por outro profissional que não farmacêutico. 3 eram relacionadas ao outro PCDT. Teve 4 que pediram para a gente excluir um dos critérios de inclusão, que é a necessidade de uso de agentes de bypass. Eu vou detalhar isso para vocês. Depois eu vou explicar um por um. 7 sugestões relacionadas mais a aspectos administrativos do protocolo de uso. 2 pediram para ampliar a validade do teste, que a gente pediu para que o teste tenha 90 dias. Validade não maior que 3 meses o último teste de inibidor. Pediu para passar para 6 meses. 5 pediram para a gente enfatizar coisas que, na verdade, já estavam escritas ali. 4 erros tipográficos. 2 pediram para mudar os critérios de inclusão, tornando-os menos restritivos. E uma contribuição sugeriu a exclusão de uma informação que foi alegadamente imprecisa. Então, discutindo tudo isso, pode passar ao próximo. A gente entendeu, então, que não caberia ampliar, obviamente, a indicação, porque isso foi determinado pelo PCDT. Essas questões também relacionadas à gestão interna, elas não cabem ao PCDT. As questões relacionadas à imunotolerância vão ser tratadas no próximo. A ampliação da validade do teste do inibidor de 90 para 180 dias. Essas que não foram acatadas, eu vou explicar mais detalhadamente. Então, essas 3 principais, né, que era a maioria das contribuições, então foram consideradas, a maioria das alterações de sugestão foram consideradas fora do escopo. Pode passar. Então, vou agora passar aquelas que foram acatadas em sua totalidade. Aquele comentário de que o produto só pode ser dispensado por farmacêutico, então a gente modificou a redação para que isso ficasse claro, porque existe normativa sobre isso, né? Tinha uma informação que estava desatualizada, na verdade, que estava falando que de 0 a 12 meses não havia informação de segurança. E recentemente foi publicado um artigo que mostra essa alteração. Então, a gente excluiu esse pequeno parágrafo. Os erros tipográficos foram avaliados 1 a 1 e foram corrigidos. E foi feito um ajuste na redação do critério de inclusão no que diz respeito a essa necessidade de uso de agentes de bypass para incluir no protocolo de uso. Então, pode passar, por favor, que eu vou mostrar para vocês as 2 alterações principais dessas que foram acatadas. Então, a primeira foi a questão do farmacêutico, estava escrito
tinha aqui que somente deverá ser dispensado por farmacêutico, mas tinha uma possibilidade aqui, caso não tivesse, etc. Então, a gente seguiu agora aqui a regulamentação nacional que estabelece que tem que ser dispensado por um farmacêutico, que os centros vão ter que se organizar para isso. Né? E aqui, o que acontece? Um dos critérios de inclusão na redação atual é que o paciente esteja utilizando o agente de bypass. Né? Porque qual que era o racional disso? O racional disso, não sei se vocês vão lembrar, é que a gente quer incluir pacientes que tenham inibidor e que esse inibidor seja clinicamente relevante. Então, quer dizer, ele tem que estar presente no laboratório e ele tem que ter evidência clínica de que esse paciente não responde mais ao fator 8. Então, geralmente, o que acontece? O paciente começa a usar o fator 8 começa a perder eficácia, o médico pede o teste, dá positivo e ele começa a usar o agente de bypass. Então, essa é a lógica que a gente tem até hoje. Só que foi apontado que daqui para frente, o que vai acontecer? É possível que um paciente comece a ter perda da eficácia do fator 8, faça o teste e antes dele precisar usar o agente de bypass, já se faz o diagnóstico do inibidor e ele possa ser incluído no emicizumab. Então, a gente colocou uma nota no critério de inclusão, assim, ó, pacientes cujo diagnóstico inicial da presença do inibidor for feito posteriormente à implementação desse protocolo, poderão ser incluídos sem a necessidade da documentação do uso prévio de agentes bypass, desde que haja evidência da relevância clínica do inibidor, que pode ser atestada pela redução ou perda de resposta ao fator 8 ou pela persistência de títulos acima de 2 em mais de uma quantificação. Então, quer dizer, não vai precisar de dar um medicamento, caso aconteça tudo muito rápido, ele não necessita. Tá? Então, a gente entendeu que isso era importante, acho que isso não muda em nada o espírito da coisa. Pode passar, por favor? Agora eu vou falar das sugestões que foram acatadas parcialmente. Tá? Então, tinha uma questão ali que eu vou mostrar para vocês sobre a orientação do papel do Centro de Tratamento de Hemofilia no monitoramento da adesão do tratamento. Esse protocolo de reexposição, a gente não excluiu o protocolo, mas a gente fez um ajuste, que eu vou mostrar para vocês também. E aqui, esses eu acho que eu não vou mostrar, eu só vou mencionar aqui, é que alguns aspectos administrativos a gente modificou, e, em particular, a gente acrescentou numa das tabelas que calculava a dose por quilo, uma tabela do apêndice, estava faltando de 0 a 10, não tinha de 0 a 10. Então, a gente colocou até 9 quilos, qual que é que a gente aproveitou essa tabela do protocolo atual. Pode passar. Então, nessa questão do monitoramento, a gente acrescentou essa frase, que foi uma sugestão, cabe ainda ao Centro de Tratamento de Hemofilia o monitoramento da adesão ao tratamento. Isso foi deixa eu explicar o histórico. Algumas pessoas que contribuíram entenderam que, considerando a complexidade do tratamento, custo, etc., que era importante o centro receber como que uma autorização, vamos dizer assim, não para obrigar o paciente a fazer nada, mas para, vamos dizer assim, ser corresponsável pela adesão ao tratamento. Então, o objetivo é um pouco esse, tá? Cabe ainda ao Centro de Tratamento de Hemofilia o monitoramento da adesão ao tratamento e a tomada de medida com o objetivo de garantir que o tratamento seja realizado em conformidade com esse protocolo. A constatação sistematizada de dificuldade de adesão por parte dos pacientes deverá ser tratada individualmente pelas equipes multiprofissionais de cada CTH. As casos caberão à implementação das medidas que promovam o tratamento adequado em conformidade com esse protocolo. Então, essa foi uma sugestão recebida de mais de um e a gente entendeu que essa redação não sinaliza nenhum tipo de papel de obrigar o paciente a fazer nada, mas ela dá ao centro a possibilidade de ser corresponsável pela adesão. E naquela questão da reexposição, o que a gente modificou foi o seguinte, aqui estava escrito que a reexposição tinha que ser após 2 a 4 semanas, então alguns argumentaram que
talvez seja interessante fazer antes, então a gente botou após a semana 1, após após 1 a 4 semanas da infusão, então aumentou o espaço para fazer, a critério de cada centro, e a gente colocou essa última frase: esta verificação da presença de resposta pode ser feita sempre que indicada pela equipe médica. Quer dizer, eventualmente, isso pode ser repetido. Não é, acho que isso é importante que ficasse claro, que não é uma coisa assim, você tenta uma vez, não tem, nunca mais vai poder fazer. Não, é uma questão dinâmica. Pode passar. Pode avançar, Marta. Será que acabou? E os indeferimentos que eu tinha colocado lá, que eram aqueles que não estavam fora do escopo, né? Vou justificar aqui. Então, a ampliação da validade do teste inibidor de 90 para 180 dias. A gente considerou que esse é um item crítico para a qualificação da população-alvo. Então, que ter um inibidor nos últimos 3 meses não é, de forma alguma, um excesso, é um exame importante, é um exame determinante, e a gente entendeu que isso não era nenhum pedido assim, exagerado, complexidade. E lembrando que, se o paciente tiver já uma caracterização prévia e o inibidor estiver ativo, o protocolo de uso já aceita uma validade de 6 meses do último inibidor. Várias solicitações assim para a gente enfatizar um assunto, a gente entendeu que olhamos uma a uma, que as informações já estavam lá, é mais uma questão de estilo mesmo, do jeito de escrever, que obviamente cada um tem o seu jeito, então se a gente contemplar de um lado, não contempla do outro, mas estava tudo lá. E a mudança nos critérios de inclusão, com redução dos títulos para 0,6, lembrando que o nosso corte é 2, ou elegibilidade para os pacientes que tiveram resposta parcial à imunotolerância, nesse momento a gente entendeu que não há espaço para essa mudança, porque todo o planejamento, inclusive do impacto financeiro, da aquisição, foi feito considerando esse corte de 2. Então, isso seria complicado, talvez no futuro, e também a gente precisaria de incorporar medidas para excluir a presença dos inibidores transitórios. Então, essa mudança ela não foi considerada adequada nesse momento, porque ela modificaria de forma muito significativa o PCDT. Acho que era isso. Tem mais alguma? Não. Então é isso. Essas foram as principais. Obrigada, doutor Eric. Então, eu abro. Então, se algum membro do comitê quer fazer alguma consideração, por favor, doutor Vanderlei. Marta, por favor, a doutora Ana Clara é hematologista da Santa Casa e gostaria de fazer uso da palavra nesta consulta pública e na próxima, que provavelmente é a última da nossa pauta, tá bom? Por favor. Tudo bem. Então, por favor, doutora Ana Clara. Boa tarde. Bom, então, já fui apresentada, eu sou médica hematologista da Santa Casa de São Paulo, não tenho nenhum conflito de interesse para essa participação. Gostaria de dizer que estamos de acordo com o material apresentado, que acho que representa um avanço muito esperado aqui no Brasil para essa população, que é bem importante o protocolo também, acho que toda a comunidade tratadora respeita muito o protocolo, entende o protocolo como uma arma, enfim, importante no tratamento, e também só para dizer que estamos de acordo com as proposições de modificação apresentadas aqui pelo Dr. Eric. Obrigada, doutora Ana Clara. Então, eu pergunto se algum dos membros do comitê tem mais alguma consideração ou alguma dúvida. Então, podemos seguir com a aprovação desse protocolo de uso. Alguém se opõe? Então, beleza. Eu vou pedir, então, só para projetarem o nosso registro de deliberação, por favor. Obrigada.
Então, os membros presentes deliberaram, por unanimidade, recomendar a atualização do protocolo de uso de emicizumab para tratamento de indivíduos com hemofília moderada e grave e inibidores do fator 8 da coagulação sanguínea. Então, estiveram presentes, né, os representantes da CETIX, da SAES, SVSA e CEGETS, também do CNS, ANS, CONAS, CONASEM, CFM, AMB e INATS. Então, obrigada. Então, vamos seguir agora, continuaremos com o doutor Eric, né, mas agora para apresentar as contribuições de consulta pública do protocolo de uso de fator 8 da coagulação na imunotolerância para indivíduos com hemofilia A e inibidor do fator 8 da coagulação sanguínea. Getúlio já está apresentando, então, por favor, doutor Eric. Vamos lá. Bom, pode passar, por favor, então. Nenhum conflito de interesse e a origem aqui também atendimento ao anexo 6 da portaria de consolidação GM do Ministério da Saúde 1 de 2017, que dispõe sobre o processo administrativo de incorporação de tecnologias em saúde no SUS, e essa também foi avaliada na reunião 131 da CONITEC, recomendando encaminhamento à consulta pública, que foi feito no mesmo período do anterior. Próximo, a gente teve um número menor de contribuições nesse protocolo, 170, 75% originários de pacientes e familiares, 12% de profissionais da saúde, 8% de interessados, 1,7% de empresas e 2,3% de organizações da sociedade civil. A distribuição dos participantes foi muito semelhante, 56 até 39 anos, a maioria da região sul, 49% autodeclarando brancos, e uma forma de conhecer também, 52% através de amigos, colegas ou profissionais de trabalho, com uma minoria e por outros motivos. Foram associados 6 anexos nessa contribuição. Pode passar. Então, de novo, a percepção foi muito positiva, com 98% de muito boa e boa, e teve 2 que consideraram regular. 17 participantes incluíram 19 sugestões de alterações. E o processo foi o mesmo, a leitura, categorização, discussão no grupo que fez o PCDT e aceitamos algumas das sugestões. Então, aqui, a gente teve, de novo, algumas solicitações de ampliar a indicação para pacientes sem inibidores, que não caberia, né? Algumas sugestões que, na verdade, eram aplicáveis ao outro PCDT. Havia uma sugestão para diminuir o rigor do critério de inclusão, de 500 unidades Bethesda para 200, uma inclusão, 2 sugestões para incluir o CPF no termo de responsabilidade, algumas sugestões também sobre enfatizar informações já presentes, um comentário geral sobre a compreensão do texto, uma sugestão de que a recomendação da ET, lembra que a gente colocou a imunotolerância como uma opção, né? Então, um dos participantes sugeriu que fosse obrigatório e 4 participantes sugeriram uma mudança da redação num item que eu vou mostrar para vocês, tá? Que essa a gente acatou. Se vocês puderem, pode passar. Então, aqui, de novo, as 2 primeiras fora do escopo, as outras não foram acatadas, eu vou explicar por quê, e a última a gente acatou. Então, pode passar, que aí eu mostro para vocês o que a gente fez. Então, essa é um item que falava sobre a tomada de decisão do que fazer depois de que se obtivesse o sucesso da imunotolerância. Então, lembrando, se o paciente tem sucesso da imunotolerância, ele pode usar fator 8 ou emicizumab. Ele pode voltar para o fator 8 ou usar emicizumab. Então, a gente tinha colocado aqui da seguinte maneira: se houver resposta completa ou parcial, a manutenção, a decisão de migrar para a profilaxia do fator 8 ou manter o emicizumab deve ser realizada pela equipe do CTH em conjunto com o paciente ou familiares. Então, alguns pacientes e algumas instituições, associações de pacientes apontaram que essa redação ela diminuía e a participação, ela poderia sugerir que a vontade do paciente ela era secundária à decisão do centro. E esse não era o espírito. O nosso espírito, quando fez a
a PCDT era justamente de ser uma decisão compartilhada, isso foi colocado aqui na primeira reunião. Então, a gente colocou assim, seguindo a sugestão, deve ser realizado em conjunto pela equipe CTH, pacientes familiares, sendo a opinião dos dois usos prioritária para a decisão, o que é óbvio, se a pessoa não quer, vai fazer, né? Então, foi só esse ajuste. Próximo. A gente indeferiu, então, a sugestão de aumento do corte para a inclusão, né? A gente já tem um critério de que se esse paciente tiver um pico acima de 200, em qualquer momento ele para a imunotolerância. Então, a gente achou que é razoável incluir se ele tiver até 500, e aí, se na primeira mensuração ele tiver acima de 200, mesmo que ele tenha tido um pico histórico de 500, ele vai ser excluído. As solicitações de ênfase e mudança na redação, a gente achou que não cabia, e também achamos que essa sugestão de que a imunotolerância fosse tornada obrigatória, ela é contrária à proposta apresentada, que valoriza, então, esse equilíbrio entre os aspectos técnicos e a autonomia do paciente. Então, acho que é só isso dessa, viu, Marta? Vê se tem mais algum slide. Não, só isso. Obrigada, doutor Eric. Então, mais alguém? Doutora Ana Clara, também gostaria de fazer algum comentário em relação a esse protocolo de uso? Desculpa, estava buscando aqui o microfone. Então, de novo, não tenho nenhum conflito de interesse, gostaria só de dizer que também estamos de acordo com o protocolo e com as mudanças propostas. E que estamos muito felizes do protocolo estar aí. Obrigada, doutora Ana Clara. Então, algum membro do comitê tem mais alguma consideração, alguma dúvida? Podemos seguir, então, com a aprovação dessa atualização? Alguém se opõe? Então, eu vou pedir para projetar novamente o registro de deliberação para esse tema, por favor. Obrigada. Então, os membros presentes deliberaram por unanimidade recomendar a atualização do protocolo de uso do fator 8 da coagulação na imunotolerância para indivíduos com hemofília A, inibidor do fator 8 da coagulação sanguínea. Então, estiveram presentes, né, os representantes da CEITIX, AIS, SBSA e CEGETS, também do CNS, ANS, CONAS, CONASEMS, ANB e NATS. Então, obrigada mais uma vez, doutor Eric, doutora Ana Clara também. Com isso, a gente encerra a nossa pauta de hoje. Agradeço a todos aqui, os membros do comitê, a equipe dos NATS também que nos apoiou. E a gente se encontra novamente, acho que agora na próxima reunião extraordinária, agora no caso de medicamentos. Então, pessoal, obrigada, boa tarde a todos.